Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó, um podcast que busca contribuir para o debate sobre a valorização da nossa região, escutando quem transforma o nosso território com ideias, iniciativas e ações comprometidas com o coletivo. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma jovem marajoara, minha conterrânea, que é exemplo de protagonismo e transformação, Neide Seabra, natural de Ponta de Pedras, e idealizadora da Biblioteca da Sabedoria, que é um projeto literário que vem fazendo a diferença no seu município. Criada em maio de 2021, em meio à pandemia da Covid-19, a biblioteca acaba de completar 4 anos. Nesse tempo vem se firmando como um espaço de leitura, cultura e memória local, sendo também um lugar de encontro, acolhimento e fortalecimento da identidade marajoara. Num município onde as oportunidades nem sempre chegam com facilidade, projetos como esse criam caminhos importantes para o acesso à literatura e ao acolhimento, além de mostrar a força da juventude na transformação no Marajó. Neide, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Conta um pouco sobre a tua história, como nasceu a Biblioteca da Sabedoria e o que te motivou a criar esse espaço em Ponta de Pedras. Olá, hoje estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre esse projeto tão especial que é a nossa Biblioteca da Sabedoria Comunitária. A Biblioteca da Sabedoria nasceu no ano de 2021, dia 17 de maio, onde todos nós vivemos um momento muito difícil, que foi o Covid-19. Na época, eu estudava na escola Estermolta, e onde o Covid-19 chegou. E eu, como estudante, na época, sentia muita dificuldade de estudar pelo grupo do WhatsApp, aulas remotas. Então, para mim, na época, estudava no ensino médio, como era difícil para mim ter aquela comunicação que não é a mesma coisa que estar na escola, é, conversando com os alunos, conversando com os professores pessoalmente. Então, eu pensei, se eu já estou tendo dificuldade de aprender, imagine uma criança. Às vezes o pai não tem celular, às vezes. Então, como é difícil. E na época as crianças da minha rua sempre brincavam na rua. Então, eu falei, e se eu começar a dar aula de reforço para essas crianças? É, eu, e se eu começar a ensinar essas crianças? Foi quando eu comecei a dar aula voluntária para um vizinho e comecei a perceber sobre como a importância de incentivar nossas crianças a ter o gosto pela leitura. Então, como eu comecei a ver a realidade da educação, então através de um aluno, veio vários alunos, no total 20 crianças, então eu comecei a dar aula voluntária para esses alunos. Foi quando chegou uma família do interior para conseguir uma melhor vida aqui na cidade, foi quando eu percebi o como é importante incentivar nossas crianças. Então foi através dali que eu comecei a ver a dificuldade e eu comecei a perceber. E como era difícil de encontrar livros, como eu trabalhava com criança, como era difícil encontrar livro infantil em 2020, 2021, era muito difícil de encontrar livros infantil para nossas crianças. E tudo isso eu vinha pensando, e como eu gosto de ler, era muito difícil de encontrar livros aqui na cidade, livro de romance. Então, eu comecei a pensar, e se eu criar uma biblioteca para mim, mas também abrir a porta da minha biblioteca para a comunidade, para a rua, para as crianças da minha rua. Então, eu tive a ideia de criar a biblioteca no ano de 2000, dia 17 de maio de 2021, e eu comecei a abrir a biblioteca. Comecei a fazer campanha na minha rede social, pedindo. Confesso que eu estava com um pouco de medo, pensava que, como eu tenho um pouco de vergonha, eu pensava que eu não ia conseguir, mas eu comecei a fazer a campanha e professores começaram a doar livros.
E tudo começou foi no pátio de casa, aonde um lugar onde ninguém imaginaria que ali poderia nascer uma biblioteca comunitária. Legal. Agora, ao longo desses 4 anos, a biblioteca se tornou um ponto de referência na comunidade. Que tipo de atividade vocês vêm realizando e quais impactos você tem percebido no cotidiano das pessoas, das crianças que frequentam o espaço? Ao longo desse 4 anos, a Biblioteca da Sabedoria se tornou um verdadeiro ponto de referência aqui na comunidade. Isso aconteceu porque ela foi muito além de um espaço com estante cheia de livros. Durante esses tempos, conseguimos firmar parceria muito importante como o grupo de teatro Canoa de Pedras, que temos uma linda colaboração em atividades culturais. Mas um momento muito marcante foi no dia 30 de janeiro de 2023, quando nasceu o nosso clube de leitura infantil. Eu percebi que formar leitores desde a infância era essencial. As crianças são o nosso futuro. Então, entendi que não basta só ter livros disponíveis. É preciso criar projetos que despertem o gosto pela leitura. E foi assim que surgiu um dos primeiros clubes de leitura infantil na cidade de Ponta de Pedras. Fiquei muito feliz com o impacto. As crianças começaram a se apaixonar pelos livros. E mais do que isso, começaram também a escrever. Hoje, temos crianças que já lançaram o seu primeiro livro coletivo do clube. E esses livros serão compartilhados com bibliotecas comunitárias, escolares e bibliotecas e escolas públicas. Isso nos dá muita alegria, porque mostra que o incentivo à leitura transforma vidas. A biblioteca virou um espaço de pertencimento, imaginação e sonhos. E estamos muito felizes por todas as pessoas que têm nos ajudado. Maravilha. E para finalizar, a gente sabe que criar e manter espaços, iniciativas exige muito esforço, especialmente em regiões com pouco apoio. Na tua visão, que caminhos precisam ser fortalecidos para que mais projetos comunitários como o teu consigam apoio e sigam contribuindo com a educação, com a cultura, com o pertencimento no Marajó? Eu acredito profundamente na força do coletivo. A Biblioteca da Sabedoria só cresceu porque foi sustentada por uma grande rede de apoio, famílias, amigos, vizinhos, professores e tantas pessoas da comunidade estiveram ao nosso lado desde o início. Meus pais foram fundamental nesse processo, assim como os amigos que abraçaram a causa e contribuíram de diferentes formas. Acredito que um dos caminhos mais importantes a ser fortalecido é justamente esse, o da união entre os fazedores de cultura. Quando caminhamos juntos, conseguimos ir mais longe. Também reconhecer o papel essencial das pessoas do próprio Marajó, que me apresentaram os editais culturais. Foi através desses editais que a biblioteca conseguiu conquistar recursos, como comprar livros, aquecer o terreno, construir um espaço digno para a comunidade. Esses apoios mostram como políticas públicas e a oportunidade é bem direcionada pode transformar realidades. Por isso, acredito que é necessário fortalecer os laços comunitários, incentivar a divulgação de políticas culturais acessíveis e valorizar as incentivas que existem no nosso território, no nosso Marajó. O pertencimento nasce do reconhecimento quando a comunidade se vê dentro dos projetos e ela se envolve, apoia e faz crescer. O futuro do Marajó está na valorização do que é nosso. Isso se constrói dia por dia, com mão que se une, sonho que se encontra, caminho que se fortalece junto. Então, eu acredito muito na força do coletivo, na força da comunidade. Eu acredito muito que o projeto só pode crescer quando a comunidade, quando o coletivo se juntam. E assim encerramos mais um episódio do Ecos do Marajó.
Neide Seabra, muito obrigado por partilhar com a gente um pouco da tua trajetória tão inspiradora e que mostra como que uma jovem marajoara conseguiu, com sensibilidade e iniciativa, transformar a realidade ao seu redor por meio da literatura e da cultura. E a você que está ouvindo, não esquece de seguir o podcast no seu aplicativo favorito e acompanhar os próximos episódios, sempre com vozes que refletem e fortalecem o nosso território marajoara. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.